Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O currículo do Espírito Santo, o julgamento do Espírito Santo. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real, e o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. É um ponto que acho que a gente tem que ficar realmente sempre no orar e vigiar. No socorrer do Espírito Santo, o ego se enrosca ali e dali a vibração é só para baixo. não sobe. O que acontece isso de interpretar o erro? Na verdade são os nossos julgamentos, o aprendizado da misericórdia. A gente não pode se envolver nem para um lado nem para o outro. A misericórdia, ela nos mantém íntegros, porque se a gente se envolver com a interpretar um dos lados, a gente dá poder para aquilo. Só que se a gente vai interpretar, não tem como interpretar o todo, você vai interpretar uma parte, e aí partiu. Uma vez que partiu, foi-se. É como partir no sentido de ir, né? Foi-se a verdade, né? Saiu da verdade, você não consegue mais ver a verdade. Isso é tão primário assim, porque você veja que um psicólogo não pode atender uma pessoa com a qual está envolvido, porque vai perder o poder de ajudá-la, porque não vai conseguir ver a verdade. O médico não se recomenda que atenda uma pessoa do seu envolvimento, porque vai perder, vai se envolver emocionalmente e capaz de perder a capacidade de ajudar corretamente. Um juiz deve se considerar impedido se alguma das pessoas do julgamento ela tem algum tipo de envolvimento. Então, por quê? Porque não vai conseguir ver a verdade, porque vai puxar para um lado ou para o outro. Então, nós temos que nos considerar impedidos sempre, porque não temos envolvimento. Se eu não tenho envolvimento nem com um nem com o outro, eu não posso opinar nem para um lado nem para o outro. Nós temos que fazer este julgo. O juiz se julga impedido quando tem envolvimento. E nós não vamos nos envolver e por isso estaremos impedidos. Porque se nós nos envolvermos, aí nós estaremos partidos, né? E aí
acabou, nós não vamos conseguir ver a verdade. Então a melhor forma de manter a verdade é não se envolver, não julgar, não nada. Nada. Né? Simplesmente não se envolve nem de uma forma nem de outra. Nem isto e nem aquilo. Então não julga, porque todos os julgamentos estão errados, sempre. Porque parte da premissa de que você tem meios para julgar e não tem. Então, eu não tenho meios para julgar, não vou me envolver e por isso estou impedido. E é assim que a gente deve se manter com todas as coisas que acontecem. Então você pode observar. Mas se você não consegue observar sem se envolver, você deve tomar o hálito. Se mesmo tomando o hálito e você não consegue, você deve se desligar. Então vai ermitar. Eu desliguei o celular aqui. Tem mais me perturba. Então tem que largar tudo e ir para ermitão. Vai ser um ermitão, né? Vai ermitar, né? E isso também não está fácil porque tudo exige, né, um seguimento. Então você tem que seguir. Por isso as ordens místicas, as ordens sacerdotais, né, das instituições religiosas, que você entra então no monastério e você tem que declarar obediência. É quando você recebe a primeira ordenação ou a primeira iniciação numa instituição religiosa, a primeira coisa que você declara é obediência cega. Isso por quê? Você tem que obedecer. Se na Igreja Católica a Madre Superiora ou o Padre Superior, aquele que é superior a você, sem questionar. Por quê? Porque isso é para manter uma ordenação, ou seja, um pensamento ordenado. Você não tem que discutir aquilo que é dito para você fazer, não tem discussão. Nada. Você declara obediência e se te mandarem faz isto, você faz. Pensa dessa forma, você pensa. Isso é a ideia da ordenação. Por isso a ordenação sacerdotal, que você segue um pensamento ordenado. Agora esse pensamento ordenado, ele vem e só é possível mantê-lo porque ele está estruturado com a realidade. Então você não precisa se preocupar em tornar real aquilo já é real. Aí você consegue manter a ordenação e ordenar a tua mente. Aí você não se envolve. Assim, sei de que quando um padre se envolve na comunidade com alguma questão, ele não consegue mais ver a verdade. Então o bispo tem que retirá-lo. Transfere ele para outra comunidade, lá ele chega limpo, lá ele não tem conflito com ninguém. É a ideia do amor à primeira vista, né? Que à primeira vista a gente consegue amar com muita tranquilidade. Porque eu nunca vi você. Então, quando a gente é apresentado a alguém, a gente diz muito prazer em conhecê-la, né? Então você pode amar aquela pessoa. No dia seguinte, você já começa a encontrar, a ver erros na pessoa, e aí você começa a interpretar os erros, aí você dá poder para aquilo. Quando você opta pelo erro, você optou em abrir mão da verdade. Então, por isso que isso é tão importante, esse aprendizado que temos agora. Tão importante ele é. Porque quando você abre mão da verdade,
A gente acha que não, né? A gente acha que sabe a verdade. E aí vai interpretar o erro. Mas quando você vai interpretar o erro, você já perdeu a verdade. Não sabe mais. Aí você já está no erro. Então só tem a verdade e o erro. Você tem que decidir aonde você quer habitar. A verdade você não precisa interpretar, não gera nenhum esforço. Ela já é. E o erro você precisa interpretar, porque o erro é a divisão, e a divisão resulta em uma infinita diversidade com infinitas possibilidades. Tem que interpretar tudo. Quando você acha que parou, vem outra. Quando você acha que resolveu, aquilo continua. Aí você abre mais uma questão, alguém diz mais alguma coisa, outro responde diferente, e aquilo vai. Por isso dizem às vezes que a justiça dos homens é morosa. Por quê? Porque tem infinitas possibilidades dentro da diversidade sem fim, né? A pessoa pode contestar, diz diferente, outro diz uma coisa, outro diz outra. Então, para selecionar tudo isso, mas você entra tanto naquele erro que você não sabe mais o que é verdade. Não sabe mais o que é verdade. Não se sabe mais, né? É como um psiquiatra que se envolve tanto com os problemas dos seus pacientes, né? Que a gente só sabe quem é o psiquiatra e quem é o louco, porque o psiquiatra é aquele que tem a chave da sala. Que já estão tão misturados que já não se sabe mais quem é quem. Porque a pessoa vai se envolvendo. Então, por isso que o sacerdote, né, o terapeuta, ele tem que ter uma estrutura muito grande para não se envolver com as questões das pessoas, senão ele fica doente com as questões das pessoas. As pessoas trazem questões infindáveis. E você não pode se envolver com nada disso, né? Então, deixa eu um pouquinho. Então, como a gente tem que fazer todo esse trabalho, né? Para quê? Para poder continuar a poder ajudar as pessoas. A única coisa que pode ajudar é a verdade. Para isso tem que ter misericórdia. Misericórdia é quem não julga nada, né? É o coração limpo. Então não vai interpretar o erro. Isso de fato não serve para nada. Então vocês vejam, se uma pessoa vem fazer uma confissão para um sacerdote no confessionário e diz lá: padre, estou aqui porque eu pequei. O meu pecado foi que eu pulei a cerca e roubei uma laranja do vizinho. Aí o padre começa: mas o que te levou a fazer isso? Por que você fez isso? Como que aconteceu? De que jeito tu pulou a cerca? O que tu pensou? Tu pensou que ninguém ia te ver? Por isso que tu pulou? Não tem que interpretar. Isso não importa. O erro não é para ser interpretado. Senão daqui um pouco o padre vai se envolver, né? Vai se envolver de uma forma que ele já não consegue mais separar. Então o que ele tem que fazer? Estender o perdão de Deus, estender a bênção e mandar a pessoa rezar, que é o que o padre faz, para ele sair daquele nível em que ele está. Por isso vigiai e orai, porque a oração é o veículo dos milagres, para elevar a mente a um nível aonde ele consegue entender o que ele vai fazer com aquele perdão, né? Que ele tem que usar o perdão para corrigir os erros. Essa é a função do perdão.
Assim, se a pessoa fica analisando o erro, não chega, não resolve. Vai acabar arrumando uma justificativa para a pessoa. Pois olha, depois de tanto tempo a gente conversar a respeito daquele erro, então vamos chegar a uma conclusão de que você não teve outra alternativa, que foram as circunstâncias, que foi o jeito de como as coisas aconteceram, e você não tem que sentir culpa, e está tudo certo, podia ser pior, tu fez o que pôde. Isso não resolveu nada. Pelo contrário, adiou não sei por quanto tempo que aquilo fosse curado. Porque agora a pessoa sai convicto de que resolveu. Que está resolvido, não pensa mais nisso, no passado não se mexe, está lá, põe uma pedra em cima e continua caminhando. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, nada de analisar erro. Analista de erro não serve para nada. A gente tem estudado aqui. Diante de um erro, você tem que ir na solução. A solução para o erro é a bênção e o perdão. Vamos ver onde é que está a solução. O que nós vamos fazer diante disso? Não, mas nós temos que ver por que o erro aconteceu. Isso não serve para mais nada. Isso deixa para os caras que querem saber por que o erro aconteceu. Qual a solução? O que nós vamos fazer? Se o barco está afundando, eu acho que todas as pessoas que estão no barco têm que se reunir e tentar descobrir por que o barco está afundando e por que aconteceu aquilo, enquanto o barco afunda. Ou tem que pegar os botes salva-vidas e sair remando de perto, sair de perto. Tem que ir para a solução. A solução é essa. Não tem que ficar tentando entender o que aconteceu. Por que o erro aconteceu, aonde que aconteceu. Erros são inevitáveis. Sempre vai acontecer, porque aqui não tem perfeição. Por isso que a gente tem que manter a mente muito firme, sempre na solução. A solução é essa. Então, faze apenas isso. Por isso que a gente tem que ouvir essas notícias que estamos ouvindo aí, desde já vai fazer de 2 para 3 meses, né, que as pessoas estão dentro de casa, né, tem que estar isento de sofrer com isso. Você pode ouvir se isso não está te fazendo mal, a hora que vê que está fazendo mal, para com tudo, né, porque isso de fato não vai resolver. O que vai resolver é quando ele diz, olha, pode sair em segurança que não tem mais perigo, pode andar na rua. Né? Aí tudo bem. Enquanto isso, a gente não adianta ficar. Fica em casa, acha uma coisa para fazer. Que seja útil, que seja produtiva, mantenha a tua mente na paz. Quem está trabalhando deve estar sob muita pressão também, né? Assim como os que estão em casa, às vezes sob muita pressão. Muitas pessoas estão em casa, mas com pressão, porque não têm renda, enquanto estão em casa, e às vezes contas a pagar, mas acho melhor se manter em casa, e outros que estão trabalhando estão com pressão, porque está todo mundo com medo e desesperado, e tu está naquele ambiente que não tem como você dizer, não estou aqui. Né? Então, é uma pressão muito grande que serve para um grande aprendizado. Né? O aprendizado, o que está acontecendo? Está aparecendo muita coisa que nós temos nos nossos conteúdos, que às vezes a gente não se dá conta e de repente aparece. Aí tem que curar aquilo. Tu tem que ir para a solução. Se tu ficar parado no erro, você faz tudo errado. E dá poder para o erro. Tem que dar poder para a solução. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento
do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Podes, então, controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. Podes, então, controlar as tuas reações a nível de comportamento. Se sentiu abalado, pode não verbalizar, de repente, ou não, né? Tentar uma atitude omissiva, mas não quer dizer que não tenha ocorrido o descontrole. Eu uma vez assisti uma cena que me lembrei a respeito disso, que é assim, uma mãe naquela sala de embarque do aeroporto estava dando uma orientação para a sua filha, uma menininha, né? Então, ela dizia assim: Renatinha, tu nunca mais faça isso, porque o que tu fez está errado, você não pode se comportar assim, uma menina bonita tem que se comportar assim, assim e assim. Então, aquela emoção, aquilo que você sente diante de um acontecimento, você não pode expressar. Então, o que aconteceu com a Renatinha? Alguma coisa a contrariou e ela começou a gritar e pular. E aí a mãe diz que mesmo que aconteça alguma coisa que vá contra ela, que desagrade ela, que não seja, que contrarie ela, ela tem que se comportar. Como é que é o comportamento? Dá um sorriso. Porque uma menina bonita, bem comportada, aí que tal? Bem comportada, né? Eu ouvia muito isso, né? O bom menino tem que ser bem comportado. Então você tem regras de comportamento. Então o comportamento é para o ego. Assim, a educação é para o ego. O ego é educado para comportar-se bem. Isso você pode controlar. Mas a emoção não. Então o que você faz? Você joga um nível contra o outro na tua mente. Porque um diz para você que você tem que responder e o comportamento, a nível do comportamento, você não pode. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Desse envolvimento do teu próprio ego, que nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Mas tem que estar no amor, não no ego, porque aqui ele fala da complexidade da análise. Tem algumas linhas terapêuticas que elas fazem o quê? A análise da motivação egótica. Então nós todos que aqui estamos, nós todos temos o mesmo aprendizado em Reiki. Então o que nós sempre trabalhamos dentro desse nosso aprendizado em Reiki? O Reiki é uma terapia de extensão da energia. A energia é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terapeuta. O verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo, eu não tenho que dizer nada. E o que eu sempre digo? Aquilo que a pessoa fala, ou aquilo que eu digo para ela, não resolve nada. Isso não adianta. Isso seria essa análise da motivação egótica, que é sempre obscura, complicada, complexa. E sempre envolve o nosso ego. Então, por que é que eu digo isso?
Porque quando eu comecei a fazer Reiki, eu vou usar esse exemplo, não tinha livros de Reiki ainda. Se conseguiu um livro de Reiki em alemão naquele tempo, que era o primeiro livro de Reiki que a gente teve acesso, estava escrito em alemão. O que não... Por isso nem nunca o li. Mas é o livro que chegou, o primeiro livro que chegou. Então, as pessoas vinham para a terapia Reiki e queriam falar. E eu dizia, não, Reiki é só uma terapia energética, não tem que falar. E as pessoas diziam, não, Jorge, mas a pessoa tem que falar, por que ela veio, por que ela não veio. Então eu vou fazer uma experiência. E eu peguei 2 pessoas. Então, o Reiki, a pessoa chegava, eu sentava com ela numa mesa e durante 30 minutos a gente conversava sobre como foi a semana, como é que está se sentindo, o que está achando disso, como é que está a terapia, se sentiu alguma coisa, como é que se sentiu. Aí então agora vamos para o Reiki. Aí ficava lá entre 40 minutos e 1 hora a pessoa deitada, com a extensão Reiki. Aí, depois disso, vamos sentar mais um pouquinho, vamos conversar, como é que se sentiu, tudo bem, sentiu alguma coisa, quando botei a mão no pé, quando botei a mão na cabeça, como é que se sentiu, e na semana que vem de novo. 21 sessões de Reiki, assim, 2 horas, meia hora antes, 1 hora de terapia e meia hora de conversa depois. Uma outra pessoa não tem conversa. Então, se a pessoa queria conversar também, 21 sessões. Se a pessoa queria conversar, o que eu dizia? Desculpe, mas eu tenho um outro horário, mas na próxima, depois a gente fala a respeito. Então, pode ir deitando, e a terapia, levanta, tchau. Eu queria te contar, eu tenho uma... desculpe, não vou poder agora. 21 sessões depois. O da conversa, a bem da verdade, foi conversa jogada fora. O que a gente fazia? Análise das motivações egóticas. Isso não foi um ponto que ajudou a melhorar ou contribuiu para a cura dos sofrimentos da pessoa. Assim, por isso que eu sempre digo que o verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo. Deixe-se levar pelo Espírito Santo. Então, hoje eu digo para as pessoas que se propõem a ser terapeuta, se você consegue ouvir sem se envolver, então, e estiver disposto a ouvir, pode ouvir, mas não é isso que vai resolver a questão da pessoa. Para isso, daí tem outros instrumentos, né? Agora, que a pessoa vem pedir orientação. Mas não é quando ela se submete a uma terapia. Então aí você usa um outro instrumento para orientar a pessoa, de formas que você possa orientá-la de acordo com a orientação daquele que é o verdadeiro terapeuta. Mas você não pode fazer análise das motivações egóticas. Isso é muito complexo, muito obscuro. E como envolve o nosso próprio ego, o que é o nosso próprio ego? Olha, numa situação dessas, uma vez me aconteceu uma coisa bem parecida. E aí eu fiz assim, 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 assim. Ou o cunhado da irmã do meu vizinho, também aconteceu uma coisa bem parecida. E daí ele fez da seguinte maneira. Isso é tudo o meu envolvimento egótico. Por quê? Para fazer a análise das motivações egóticas, o Espírito Santo não faz. Então, você tem que utilizar como instrumento para fazer isso o teu próprio ego. Então, hoje, por exemplo,
uma pessoa mandou para mim: Jorge, preciso da tua ajuda porque eu recebi esse vídeo e eu já procurei verificar para ver se tem fundamento, e tem, porque tem, já vi lá na internet, pesquisei na internet, o que está dito aqui, a pessoa existe, não é fake news, mas eu estou pensando, porque se o que essa pessoa diz, então ainda vai acontecer não sei o quê, uma coisa muito séria, porque a pessoa já previu isso e aquilo, e daí estou te mandando um vídeo. Tu me ajuda para eu saber o que se faz aqui, se devo fazer alguma coisa ou não? Aí o vídeo tinha 4 minutos aproximadamente. Eu ouvi os primeiros 30 segundos. Então é assim: recebi de uma pessoa que tem um mentor, que é médium, que ela já sabia que ia acontecer essa coisa da grande pandemia, ela já sabia disso ano passado, mas ela revelou agora, porque senão ela poderia ser atacada, e agora ela tem previsões para o próximo mês de maio, que vocês precisam ouvir, porque não sei o quê. Eu só ouvi até aí, uns 30 segundos. E aí eu respondi para a pessoa: olha, aqui eu não posso avaliar essa situação. Isso seria fazer a avaliação das motivações egóticas, né? Bem como está dizendo aqui. Mas eu não tinha esses termos ainda. Então eu disse: eu não posso avaliar isto porque eu não tenho elementos para essa avaliação. Mas eu tenho aqui, o que eu posso te ajudar é assim: eu posso estender para você, compartilhar para você o meu discernimento. Tem 2 tipos de mensagens que a gente recebe. Uma é do Espírito Santo, que vem do céu e é puro amor, e outra é essas que as pessoas dizem que recebem de mentores, que vem do astral. Eu sempre escolho ficar com a do Espírito Santo, que vem do céu. Pronto. Então o que foi me solicitar? Eu respondi bem assim. Aí ela disse: ah, Jorge, você como sempre é ótimo. Mas o que diz ali eu pesquisei que não sei o que, não sei o que. Já não respondi mais. E nem continuei ouvindo daí, né? Por quê? Porque isso é um chamado para uma análise das motivações egóticas. E isso que é a análise do erro. Eu tenho que entrar com o ego para fazer essa análise. Deixa de ser uma interpretação pelo Espírito. Porque o Espírito não interpreta isso. Ele diz: fico com o céu. Então ele diz: tem o que é do céu e o que não é do céu. Fique apenas com o que vem do céu. Mas a pessoa não desistiu, ela ainda fez uma tentativa. Mas é que não sei o que... Já disse, já dei a resposta. Não vou continuar, senão eu vou me envolver na análise outra vez, né? E não é o que eu vou fazer. E esse tipo de análise que nós estamos estudando agora, a gente é convidado a todo momento para fazer. Justamente por isso. Por quê? Porque aí tem um ministro que disse isso, tem um presidente que disse aquilo, tem um repórter que disse não sei o quê. Eles estão analisando. O quê? A análise das motivações egóticas. É tudo. Para isso precisa o ego. Se a gente fosse chamado para participar, o que a gente poderia dizer? Vamos pedir a bênção do céu para estarmos em paz e para podermos ver onde está a verdade, né? Então, aquilo que eu dou para mim mesmo. E por isso também funciona dessa maneira.
Porque quando eu dou uma opinião, eu dou para mim mesmo. Quando eu faço um julgamento ou uma análise das motivações egóticas, eu dou isso para mim mesmo, não é para outra pessoa. E eu não quero essa minha opinião. A minha opinião é furada, eu não acerto nunca. E o verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo, então vou escolher sempre o céu. Isso quer dizer que eu não posso olhar nada? Se isso me afeta, não. Se isso me abala, não. E se começar a afetar, daí para com tudo. Para com tudo, vai cantar vai meditar, vai rezar, vai tomar o áudio, vai te reequilibrar, vai te reconduzir a conexão. Ou então tu vai ter que fazer como padre, mudar de cidadezinha. Só que hoje a gente não consegue mudar de cidadezinha. Primeiro porque a gente não é padre, senão pedia para o bispo, me manda para outra cidadezinha. E simplesmente tu pegava a malinha com teus objetos pessoais, que cabem tudo numa malinha, e ia para outra paróquia. A gente não tem isso. Por quê? Porque a gente resolveu ter nossas próprias coisas. Para fazer uma mudança para outra cidadezinha é muita coisa. É um caminhão, e olha quanto envolvimento de quanta coisa, né? Então a gente não consegue. E diante daquilo em que nossas avaliações egóticas estão envolvidas, não adianta ir para outra cidadezinha, a gente vai levar o celular junto. E as pessoas com as quais a gente está envolvida vão tudo junto, né? Por quê? Porque cada vez nós temos menos distanciamento entre as pessoas. Há uns 50 anos atrás, quando uma pessoa mudava de cidade, para ter notícia da pessoa, era lá de vez em quando. Havia o distanciamento. Agora não tem mais, a pessoa pode estar onde quer que ela esteja. A gente está falando, tem ligações com imagem, então a gente está presente, não tem distanciamento. Então os conflitos vão juntos, né? Se é dos conflitos que a gente vai fugir, não adianta muito, a menos que você se desconecte de todas as coisas que te prendem a essas análises das motivações egóticas. Então, outra vez, isso é a análise do erro, é se colocar para interpretar o erro. Tu só consegue fazer isso com o teu próprio ego. O espírito não analisa. Então, Jorge, analisa para mim esse vídeo. Comecei a ver o vídeo. Já vi que não era uma coisa que vem do céu. Nesse caso, interrompi e respondi para ela. Analisar, eu não analiso, não tenho elementos para fazer essa análise. Mas eu posso te ajudar de acordo, estendendo a minha compreensão que vem do discernimento, de que tem o amor e o medo, né? O céu e o que não é do céu. Eu sempre prefiro ficar com o que é do céu. Pronto. Assim, nós temos que encontrar uma analogia para o tratamento do nosso dia a dia com aquelas pessoas com quem nós temos comunicação durante o dia, né? O que nós vamos dizer para as pessoas que vêm pedir opinião a respeito daquilo que não é da minha competência, sem feri-las, sem atacá-las, sem que elas se considerem feridas ou atacadas. Sempre que eu me envolvo com isso, eu acabo perdendo a minha paz. E aí eu não consigo mais trabalhar. Depois eu tenho muita dificuldade para voltar à minha paz, ao meu equilíbrio.
tem que gastar muito, tem que tomar rescue, tem que fazer terapia. Sabe? Então, o meu terapeuta disse que não é para mim responder essas questões porque ele está cobrando o dobro agora. O meu terapeuta, em tempos de pandemia, ele está cobrando o dobro, porque ele disse que tem que, antes você atendia 2 pessoas, agora só pode atender uma, então ele está cobrando o dobro. E ele disse para mim, se você não quiser pagar o dobro e mais por acréscimo, então não se envolva, não perca a tua paz, não troque a tua paz. A paz aqui que ele contou para mim que ele estava indo numa aula de yoga e ele disse que o mestre de yoga, os alunos entre si começaram a descobrir que ele cobrava um preço diferente de cada um. Então um pagava uma mensalidade de 200 e o outro de 400. Aí foram lá perguntar para ele, né, por que um paga diferente do outro se é as mesmas aulas. Ele disse, aquele que tem mais problema paga mais porque é o aluno mais difícil. Tem mais karma, esse eu cobro mais. Porque é o aluno que tem mais dificuldade e é o que mais me dá trabalho. Então aquele que tem menos, eu cobro menos. Como é que ele via isso, né? Mas você sabe que ele pode ter razão mesmo. Aí perguntei para ele, tu tá pagando quanto? Aí o rapaz não quis me responder. Se ele era da mensalidade mais baixa ou da mais alta. Obrigado, mestre Jorge. Análise da motivação egótica. Gostei. Vou fazer esse tipo de terapia. Vou colocar lá na lista de motivações egóticas. Atendimento com hora marcada. Mestre Jorge, quais seriam as análises de motivação santa? Nenhuma. O Espírito Santo não analisa. Por isso que se eu quiser botar um negócio lá, eu tenho que botar análise de motivações egóticas. Porque se eu botar análise de motivações santas, vai ser terapia muda. Primeiro que eu não vou ter cliente e se aparecer algum não vou ter nada a dizer. É mudo, porque estão olhando para o outro quietinho. Então, o Buda, o primeiro discurso dele ficou conhecido como o discurso silencioso, né? Já falei para vocês, né? Alguém não sabe dessa história? Já, eu também quero ver qual que é, eu quero ouvir qual que é. Pois então, teve um rapaz que fez um curso em milagres. Teve um rapaz que fez um curso em milagres e eu falei disso, que o primeiro discurso do Buda ficou conhecido como o discurso silencioso. Ele me incomodou muito tempo, dizendo, Jorge, eu já procurei nas livrarias, ninguém tem esse livro com o discurso silencioso do Buda. E eu dizia, pois é, mas foi, e eu brincava, né, porque vou, porque eu não perco a piada. Até que um dia ele veio aqui e disse, Jorge, eu te intimo a me dizer como é que foi esse discurso silencioso, porque eu perdi a minha paz, eu quero ouvir esse discurso, eu quero ler. Eu digo, querido, se é discurso, não é escritura. Não tem um livro, é como um livro sem palavras, né? Um texto sem palavras. Discurso silencioso é porque ele não disse nada. Então não tem aonde ouvir. Aí ele sossegou, mas ele demorou. Agora esses dias eu estava falando para alguém aqui, uma pessoa também assim, que o Hotel das Cataratas está fechado. Que é
o rio está praticamente seco, né, por causa da estiagem, tanto o Rio Iguaçu das Cataratas como o Paraná. E aí eu dizendo para a pessoa, olha, o que aconteceu lá foi o seguinte, como está sem turistas, por causa da pandemia, não tem voos, não tem turista, e o hotel também, os hotéis estão fechados, que não podem receber hóspedes, o governo desligou o rio, porque para não gastar água à toa. E a pessoa dizia, mas será, Jorge? Eu digo, claro, você mora numa casa, não mora? Eu digo, mora. Veja quanto você paga por mês de conta da água. Custa caro, agora tu imagina quanta água tu gasta em casa e quanto custa. Agora tu imagina quanto custa manter toda aquela água das cataratas correndo. E não tem turista. Então eles desligaram. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo ou mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso o que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequado. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. A tua resposta será então inadequada à realidade tal como ela é, mas não a tua percepção da realidade. O senhor que eu conheci, ele está bem adequando a velocidade da mente ao corpo, né? Ele dizia isso, que a mente dele estava muito mais rápida, estava mais rápido do que nunca, e o corpo mais lento do que nunca. Então ele tinha que tomar muito cuidado mesmo. Ele tinha que, cada movimento que ele fazia tinha que ser muito bem assim, com muita atenção, porque senão ele se machucava mesmo, porque o corpo não correspondia à velocidade da mente. E o que está acontecendo? Nós vamos adquirindo mais velocidade na mente, porque nós vamos tendo mais luz na mente. E você sabe que a luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. E o corpo, a 20 centímetros por segundo. Então, num segundo a gente move, não deu 20 centímetros, eu acho, o movimento de um segundo, né? Então, o que acontece? À medida que a mente vai ficando com mais luz, o pensamento ele se torna mais rápido e o limite da mente vai quebrando o limite, de formas que a mente não tem limites reais, né? São só o corpo é que impõe os limites da mente. E daí acontece duas coisas. Você vai abrindo a mente e ela não tem mais limites, e o corpo vai fazendo um esforço na direção contrária para limitar você. Isso é o jogo do ego. O ego vai limitar, vai deixar o teu corpo mais lento, porque o ego está aliado com o corpo, para mostrar que você tem limite sim.
E a mente vai ficando mais rápida para dizer que não tem limite, não. Né? É interessante esse aprendizado que nós temos que fazer. Então nós temos que aceitar o limite do corpo sem nos prendermos a ele. Então, uma vez que a gente compreende que o corpo sim tem limites, mas a mente não, então a gente aceita a velocidade com que o corpo vai, mas não limita a mente a velocidade do corpo. E quando for dirigir o corpo, tem que dirigir de acordo com a velocidade possível. Né? Não pode acelerar mais do que o corpo anda. A mente acelera, o corpo vai ficando mais devagar mesmo. A gente tem que ir aprendendo isso. É um aprendizado muito bom esse. Muito bom esse. E na verdade, a gente vai treinando o corpo para ganhar a velocidade da mente a partir dos primeiros passos, né? E aí leva muito tombo, porque o corpo ele não tem... A mente é veloz, o corpo não. Por isso que a criança se quebra todo quando começa a caminhar e correr. Porque a mente está lá na frente e a mente não para por causa de uma pedra no caminho. Mas o corpo tropeça e cai. Então tu tem que aprender a dar mais velocidade para o corpo. Todas as terapias que se fazem são para você alinhar a mente com o corpo. É uma época do nosso trabalho, alinhar a mente com o corpo. Para quê? Para tornar o corpo mais veloz. Né? Eu sempre uso a ideia daquelas artes marciais, né, que na verdade são artes, não são lutas, né, que se desenvolviam nos mosteiros para as pessoas terem a mente alinhada com o corpo. É como treinar a mente, por isso se chama treinamento de uma pessoa que vai jogar futebol. Tem que treinar a mente para estar alinhada com o corpo. Aí você desenvolve potencializa as capacidades do corpo para o corpo responder aos impulsos da mente. Então é mente e corpo, tem que alinhar. Né? E aí, agora o exercício é outro. Agora você tem que compreender que o corpo ele não vai conseguir se alinhar com a velocidade que tua mente está alcançando. E logo nós vamos estar a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é iluminação. Quando a nossa mente estiver na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, aí nós alcançamos a eternidade. Mas o corpo não vai nessa velocidade. Mas aí você consegue entender que você está dirigindo um corpo, uma coisa muito arcaica esse corpo, né? Muito lento. Ele anda muito devagar, ele nos prende muito. E aí a gente vai entender o quanto nós limitarmos a nossa mente à velocidade do corpo. Enquanto a mente estava limitada à velocidade, porque o corpo nunca foi aquela coisa toda. A gente é que limitava a mente à velocidade do corpo, para ter uma harmonia, né? Para ter um equilíbrio. Mas a mente sempre foi mais rápida. Muito mais. E agora a gente está se dando conta disso de novo. E é um grande aprendizado. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Que essa parte fala assim, se alguém te pede ajuda, nenhuma resposta pode ser a propriedade, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda. Então, é no sentido de que, na verdade, você não precisa dar digamos assim, fazer qualquer outra coisa que não seja estar disponível para ajudar, seria isso? E se você der qualquer outra coisa além disso,
Aí, que ali ele fala antes da raiva, né? Pode ser respondido com raiva. Você não vai estar, digamos, não vai estar no pensamento correto, né? No pensamento de amor. E aí o perigo para a tua mente, porque quando você dá uma opinião, você dá para ti mesmo aquilo, né? Então, e como a gente estava dando aquele exemplo anterior, lá da análise das motivações egóticas, ele reforça aqui, qualquer outra resposta que se der que não for uma resposta santa, né, não é a resposta adequada. E para uma resposta santa não precisa fazer esforço nenhum. Agora, isso que nós temos a dificuldade porque nós não fomos treinados para isso. Por isso que a nossa resposta acaba sendo uma análise das motivações egóticas. E aí a pessoa recebe isso como ataque, porque o ego, ele não dá uma resposta santa, ele responde com um ataque. Às vezes um descaso é um ataque. Então, como eu estava dizendo antes, como é que nós vamos fazer para responder uma pessoa que pede a nossa opinião a respeito de um assunto? Lembro que eu disse, acho que nós vamos ter que dizer, o meu terapeuta está cobrando em dobro, porque quando eu me envolvo nessas questões eu perco a minha paz, né? Tem que ver se a pessoa não vai receber isso como um ataque. Como é que eu vou responder isso para a pessoa? Porque se eu disser, olha, eu mantenho a minha paz não me envolvendo, é uma resposta correta. Eu perco a minha paz quando eu me envolvo, a primeira ideia que me vem é que isso pode estar certo, mas aí tem a primeira parte da nossa meditação, né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Então, tudo é um pedido de ajuda. Como é que eu posso ajudar a pessoa? Então, quando a pessoa me pediu para analisar aquela mensagem, que eu disse, olha, eu não tenho elementos para essa análise, mas eu posso estender a minha compreensão a respeito disso de acordo com o meu discernimento, é que tem dois tipos de mensagens. Uma mensagem que vem do Espírito Santo, que é do céu, e outra mensagem que não. Uma é amor e a outra não é. Eu escolho o céu porque é amor. Essa pessoa, pela resposta dela, ela ainda tentou me trazer para uma análise das motivações egóticas, mas ainda não respondi. Mas agora eu vou responder para ela. Eu não tensionava responder, mas agora eu vou dar mais uma resposta para ela, confirmando a ideia de escolher sempre o amor. Porque é um pedido de ajuda ainda. Que eu achei que eu deveria encerrar ali, porque eu já dei a resposta. Mas se ela pediu, se ela ainda impulsionou mais uma coisa, então eu não vou fazer, porque o que ela me pediu foi para fazer análise das motivações egóticas. Gostei dessa ideia. Mas agora, isso eu não vou fazer, então eu já dei a resposta. Mas ela ainda me pediu isso. Mas é que não sei o que ele disse que... né? Então eu vou voltar. Escolha sempre mensagens de amor. Agora eu vou retornar e vou dar mais uma reforçada nisso. Por quê? Porque só assim eu sou verdadeiramente útil. E se tudo é um pedido de ajuda, quando a pessoa está estressada, está desesperada, ela vem pedir minha opinião, então é um pedido de ajuda. Então não é para eu negar, mas não é para eu fazer análise das motivações egóticas. E agora? E aí ele diz, a análise das motivações egóticas, tu vai usar o teu ego, vai gastar muita energia, vai fazer um grande esforço e vai entrar no erro. Depois vai ter dificuldade para tu mesmo sair dele, tu vai empoderar o erro.
A análise do Espírito Santo, que é o verdadeiro terapeuta, é o julgamento do Espírito Santo, não tem esforço nenhum, porque é a mensagem de amor e da realidade pura. Então a gente tem que oferecer isso. Isso não causa esforço. E realmente, a exemplo dessa situação que me aconteceu hoje, foi um pouquinho antes do curso. Até ia responder depois, não, vou responder já para a pessoa. E dei aquela resposta. Mas, o que acontece nessa situação? Justamente a pessoa pede uma ajuda e a gente tem que dar uma resposta pelo Espírito, que é uma resposta amorosa. Se eu fosse analisar todo aquele contexto, eu ia ficar muito tempo, porque é muito obscuro, muito complexo mesmo aqui. Porque a pessoa disse, porque canalizou, porque já tinha previsto, porque era não sei o quê. Aquilo tudo, não tem como avalizar aquilo, não tem como avaliar. Então, não avalia. Mas o que a gente diz a respeito? Quando começou essa pandemia, que começou aquele montão de mensagens, disso, daquilo, tinha mensagem de terror de todo jeito. Tinha um amigo meu que me mandava 4, 5 mensagens por dia. Eu já não abria mais porque era todas, porque isso, porque aquilo, porque agora, porque não sei o quê, e daí de conflitos, de jogar, porque o político disse, porque o outro está errado, que tu tem que falar porque isso, porque aquilo, né? Aí, uma pessoa que frequenta a livraria, né, vou ter que dizer para ele alguma coisa. Eu comecei a mandar mensagem para ele, né, de manter a alegria, de estender a alegria, né, e um dia chamei a atenção, um dia me excedi e disse, para com isso, você é uma pessoa tão espiritualizada, não manda essas mensagens, manda mensagens mais espirituais, você tem tanta sabedoria, é uma pessoa tão estudiosa. Mas eu olhava lá e ele nunca leu aquela mensagem. Eu olhava lá para ver e ele continuava só mandando, dar e mandar mensagem. Eu tentei ligar para ele algumas vezes para conversar, não consegui, né? Aí eu só começava a mandar mensagens de alegria, de que tinha algum sentido, né? Que mandava mensagem assim, olha, a camada de ozônio, quando aparecia uma notícia lá, está se recompondo, os canais de Veneza estão translúcidos, essas notícias que iam aparecendo aí, né? Os rios, a poluição dos rios está diminuindo, a atmosfera está mais respirável, né? Aí ele parou um pouco de mandar aquela, acho que alguma coisa dessa ele viu, como eu insistia muito, ele parou de enviar aquelas mensagens que realmente eram esse tipo de análise, né? Das motivações de um e de outro, de um e de outro, do outro e de um, que só realmente causavam conflito nas mentes das pessoas que leem aqui. Estamos vendo então agora essa outra possibilidade, que é um pedido de ajuda, porque a pessoa pode ter entrado de repente num estado de desespero, de medo, de defender uma causa, né? Que a gente sabe que é transitório, mas ainda assim é um pedido de ajuda, então como é que a gente vai responder isso para a pessoa? Não pode ser com um ataque, né? Então tem que responder com o Espírito Santo, com amor. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo o mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. É possível justificar alguém que responde com raiva
ao pedido de ajuda de um irmão, nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequada. Dando qualquer outra resposta que não seja uma resposta de amor, a gente está assumindo que nós podemos atacar a realidade da outra pessoa, interpretando-a de acordo com do jeito que eu quero. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. A tua resposta será então inadequada à realidade tal como ela é, mas não à tua percepção da realidade. Qualquer outra resposta será inadequada à realidade tal qual ela é. Não é a realidade tal qual ela é. A realidade tal qual ela é a realidade do Espírito e é o amor. Só o amor é real. Mas não estará em desacordo com a minha percepção da realidade. Aí é como eu percebo a realidade. E a percepção não alcança o que é a realidade, porque a percepção só percebe o que não é real. Então a percepção da realidade é como eu interpreto de acordo com a minha capacidade egótica de interpretar, é o que ele diz ali anteriormente. Não há como fazer essa análise das motivações egóticas sem colocar o meu ego nisso. E aí o meu ego vai dar a minha percepção da realidade e não vai mostrar a realidade tal qual ela é. E o perigo para minha mente é esse. Porque tal como ensinas, aprendes. Aí nós vamos aprender o que não é real, o que não é verdadeiro. Por isso que aquele que, como eu digo, né, as pessoas hoje que são terapeutas, grande parte delas abre uma salinha para ser terapeuta, está lá, faz o investimento, está pagando o aluguel do espaço, condomínio, luz, telefone, internet, impostos, etc, 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 etc. Né? E aí ela está dentro de um contexto social que ela vive dentro do caos e do conflito social. Então, se ela tem uma dificuldade para pagar as despesas no final do mês, e a mente dela não está tão firme ainda dentro do estabelecimento da paz na própria mente, ela não vai conseguir dar uma resposta amorosa. Por quê? Porque a pessoa vem pedindo ajuda, mas ela está desesperada pelas situações que ela está acontecendo. Ela está estressada. Como é que ela vai poder ajudar alguém? Por isso que eu sempre digo, quando eu era criança, o terapeuta era o sacerdote, era o padre. Para quem era católico, era o padre. Como minha família era católica, eu sempre via as pessoas irem perguntar para o padre. E eu via as pessoas adultas, quando falavam de alguma dificuldade, uma dizia para a outra, vai lá, conversa com o padre. E o padre ficava lá, na casa paroquial, né? Durante a semana, ele ficava durante o dia à disposição das pessoas, na casa paroquial. O que ele fazia? Fazia atendimentos terapêuticos.
Mas qual a preocupação que ele tinha? Qual o envolvimento que ele tinha com as coisas do mundo? Ele se envolvia, às vezes, em conflitos sociais da comunidade. Ele discordava do prefeito em algum momento, do juiz, do delegado, do médico. E aí, quando ele entrava em conflito, ele pedia para o bispo para ir para outra cidadezinha. Porque ali ele se estressou e estava difícil de sair do conflito. Porque ele está muito em conflito com questões sociais, ele se envolve demais com as questões sociais, não, ele começa a fazer justamente a análise das motivações egóticas, e para isso ele entra com o seu ego, porque o ego é que faz essa análise, e ele não consegue mais sair. Aí ele chega num ponto, ele está depressivo. Por quê? Qual é o perigo disso para a mente dele? Porque aonde, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Então ele está frequentando aquele ambiente do erro e do conflito, ele perdeu a função dele. Então parte da mente dele está em conflito, porque a função dele é não entrar no conflito e dar a bênção para as pessoas saírem, abençoar para as pessoas saírem do conflito, e a outra parte da mente dele está no conflito. Esse é o perigo para a mente. Então nós outros que não somos, que não pegamos nossa malinha com os objetos pessoais, não, pode deixar, vou para outra cidadezinha, em meia hora tu botou teus objetos pessoais, a tua escova de dente na malinha e está indo. E chega lá, tem outro lugar para morar, tu não tem as preocupações inerentes ao dia a dia, dos conflitos, dos contextos, dos problemas. Se você não se envolve com isso, então o sacerdote tem essa disponibilidade para justamente aquele que vem com um pedido de ajuda, para ele dar como resposta o amor, porque ele deve estar conectado. Se ele se desconectar, ele tem que pedir, dizer-se impedido e dizer: preciso ir para um retiro, preciso descansar, preciso me recompor, me reequilibrar. Ele se reconectou. Ele vai conseguir ajudar as pessoas, porque está conectado. Então ele vai levar a mensagem de amor para as pessoas. Análise das motivações egóticas. Aí tu entra com o ego, não tem como entrar com o ego. O Espírito Santo não vai entrar nessa análise. Ele vai dizer: olha, tem duas coisas. Só o amor é real. O amor e o medo. Só o amor é real. O amor não se opõe a nada, mas o medo se opõe ao amor. Fique sempre no amor. Isso é fácil da pessoa analisar. Aquilo ali gera medo ou amor? Então está mais fácil da gente dar uma resposta. Porque qualquer resposta, porque aí você atende. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa não entende aquilo na hora. Mas, gente, eu devo dizer a vocês, tem coisas que um professor disse para mim, no primeiro ano de escola, que eu só tive a compreensão agora. Tem coisas que eu ouvi quando eu tinha 7 ou 8 anos, que só agora eu entendi. Mas se não tivessem me dito, eu não teria entendido. E são mensagens de amor. E quando a gente entende, é quando o amor floresce. Foi uma semente que levou meio século para germinar, mas está florescendo agora. Então, a gente dá a semente e não se preocupa mais.
porque sabe que a semente foi lançada. Uma hora vai acontecer. Às vezes a gente quer já colher os frutos, meia hora depois de ter lançado a semente. Ah, mas eu disse para a pessoa, ela não entendeu nada. Não importa se entendeu. Isso às vezes leva uns... né? Eu lembro das tâmaras, né? Que levam 80 anos para dar frutos. Aquele que planta dificilmente vai colher. Então aquele que semeia, que lança à terra a semente de uma tâmara, dificilmente vai alcançar a colheita. E por que ele semeia? Porque ele sabe que a colheita vai acontecer. E a função dele é semear, não é colher. Mas ele tem certeza que aquilo que ele semear vai germinar. E alguém vai colher. E minha função é semear, não é colher. E se nós pensarmos assim, e se tudo é um pedido de ajuda, então a gente pode lançar essa semente de amor. Sem se preocupar com quando a pessoa vai colher. Mas ela vai. Ela vai. Tem coisas que eu só estou entendendo agora, que eu nunca antes compreendi o porquê disso, o porquê daquilo. E é assim que nós vamos encontrando as respostas. Pode deixar. Então, o perigo para a nossa mente, de quando nós usarmos o nosso próprio ego para fazer análise, é que nós vamos entrar nesse erro. E depois vamos ter dificuldade para sair. E a mente que entra e sai, não é o corpo. É sempre a mente. O corpo não é nada. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.